Boa tarde a todos. Quero agradecer, primeiro começar agradecendo aos professores que estarão compondo a mesa da discussão de hoje à tarde, professor José Vicente Tavares, professora Vanessa Marques, professor Heber Marzulo. Depois, logo em seguida, eu vou apresentar cada um deles, no momento que eles vão fazer suas intervenções. Inicialmente, eu só queria apresentar do que se trata o evento que foi chamado para hoje à tarde. Há cerca de um mês ocorreu o Congresso Mundial de Sociologia na cidade de Toronto, Canadá. Nós estivemos presentes junto com vários outros professores aqui da URGS e de todo o país. E naquele momento, por conta das discussões que estavam ocorrendo no evento, com várias interfaces com o que se passa no Brasil, o professor José Vicente Tavares, coordenador do ILEA, sugeriu que a gente constituísse uma parceria aqui na universidade para fazer um debate, não necessariamente sobre o Congresso, embora tenha uma certa intenção de reagir aos debates que aconteceram no evento, mas um debate sobre o tema central, digamos assim, que é a sociologia crítica mundial, trazendo algumas reflexões que vão estar em diálogo com o que foi o Congresso, que tratava basicamente o debate sobre poder, violência e justiça. Então o que a gente vai tentar fazer hoje à tarde é uma mesa de diálogo em que a gente vai introduzir algumas questões de maneira até mais ou menos informal em relação ao que foi esse debate, e depois abrir para uma discussão, de modo que nós quatro, vamos poder reagir de maneiras diferenciadas, tendo em vista talvez nossa percepção diferente de como se deram os debates e qual a situação da sociologia hoje em termos mundiais. Bom, a gente combinou rapidamente aqui, vamos começar com o Heber Marzulo, então. O Heber tem graduação em Ciências Sociais aqui pela URGS, é mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo PROPUR da URGS e doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR da UFRJ. Atualmente é professor do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Bom, Heber, um sociólogo com um olhar que vem da sociologia urbana, posso dizer assim, que vai nos dar um retorno sobre suas considerações sobre o que foi o debate lá. Em torno de uns 15 a 20 minutos. A gente faz essas coisas. Agradecer o convite. Nos encontramos em Toronto. Eu fui lá um neófito, foi o primeiro congresso do ISA que eu participei, e talvez caiba brevemente explicar por quê, né? Que eu fiquei num certo limbo de formação acadêmica entre uma formação de graduação nas ciências sociais, aqui, e uma formação na área de planejamento urbano e regional, enfim, na URGS e também na UFRJ, em termos de doutorado. Então, assim, desse ponto de vista, eu não sou alguém que trabalhe especificamente com teoria sociológica. O campo teórico me é um campo mais que eu aciono conforme a minha formação, as minhas questões. Todavia, obviamente, sou um curioso e tento me manter em alguma medida com alguma atualidade. Essa atualidade, e aí eu vou me aproximar um pouco da questão, ela, nos últimos anos, a atualidade das questões sociológicas foram me atropelando do ponto de vista dos meus interesses de investigação. Vou tentar explicar. Além do doutorado ser no Instituto de Planejamento Urbano e Regional, diferentemente do PROPUR, onde eu sou professor, planejamento no pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional aqui da URGS, o IPUR da UFRJ tem uma marca muito mais forte do campo da economia e da sociologia. Enquanto nós aqui temos uma marca ainda muito forte da arquitetura e do urbanismo. Está dentro de uma escola de arquitetura o programa de pós-graduação. Então teve essa aproximação no meu processo de formação
com as questões teóricas, mas a empiria, de certa forma, minha empiria, a questão urbana, se apresenta no período que eu estou fazendo estágio dentro do doutorado em Paris, num labor que mudou de nome agora, IRISPO, era IRIS, né, em pesquisa interdisciplinar em socioeconomia. Quando, no início dos anos 2000, eu estava lá, e ressurge, no campo da teoria sociológica francesa, a ideia do retorno à classe, que vai se articular com uma ideia do retorno à cidade. Retour à la Ville é um livro que tem a volta à cidade, da professora, pesquisadora Catherine Bidou, que foi a minha diretora de tese nesse período na França, editado no Brasil, que é uma coletânea que tem uma introdução paradigmática dela sobre a questão da cidade voltar a ser um problema sociológico. No mesmo período, então, tem essa formulação, que também é um livro, né, Retour à la classe. E essa relação entre classe, enquanto conceito-chave da teoria sociológica, e a questão urbana, ela, de certa forma, se articula de modo direto com algum nível das minhas preocupações mais recentes, que são os estudos no que eu denomino espaço dos pobres, no sentido que as minhas reflexões e investigações empíricas apontam para a inexistência de uma grande distinção no quadro brasileiro, e em alguma medida com o trabalho que eu faço nesse pequeno período em Paris, em termos da questão da regularidade fundiária. A minha pesquisa atual, inclusive, de certa forma, retoma essa questão. No interior desse tipo de investigação, e fruto de uma questão de caráter mais epistêmico-filosófica, aí um certo afastamento de uma formação talvez mais marxiana, e que foi essa a apresentação, eu passo a problematizar uma tendência muito forte que existe no campo teórico e dos estudos empíricos em tratar as obras de ficção, particularmente no campo do audiovisual e da literatura, como sendo campos de representação. Aí, de certa forma, eu tenho uma influência, do ponto de vista filosófico, da virada linguística do Wittgenstein, e vou pensar, antes que uma representação de um real a ser descoberto, desvendado, revelado, acionado, a elaboração de um discurso sobre. Desse ponto de vista, vamos aproximar, enfim, de alguns campos que vão estabelecer a questão das disputas discursivas no processo de instauração da realidade. Então, desse ponto de vista, a realidade não está lá a ser desvendada, mas ela está num processo de disputa discursiva sobre, que instaura esse campo. Enfim, sei que é um campo minado, razoavelmente até hoje, em que pese, né, mais de meio século, já se aproximando de quase um século da formulação wittgensteiniana, ainda temos, do meu ponto de vista, uma forte marca de uma concepção platônica que pressupõe o processo de conhecimento como sendo processo de desvendamento de um real a ser alcançado. Desse ponto de vista, então, eu acabo tendo uma das linhas de investigação, a elaboração ficcional, enquanto estilo, tanto no campo do audiovisual quanto no campo da literatura, sobre o espaço dos pobres. E como nessa literatura e nessa produção audiovisual mais contemporânea, o espaço dos pobres vai se estabelecer
como o espaço da criminalidade violenta. Poderia dizer que, fora raros discursos absolutamente marginais e pouco influentes, nós não vamos encontrar os investimentos privados em condomínios de alto luxo na Barra da Tijuca, na Praia da Boa Viagem, como espaços que estão ligados à criminalidade violenta. Nós não vamos encontrar as sedes do Congresso Nacional, do Executivo, do Judiciário, como espaços que articulam a criminalidade violenta. Mas nós vamos encontrar, invariavelmente, o espaço dos pobres sendo apresentado, e aí, para mim, tanto faz. Eu estou pegando esse viés um pouco para estabelecer uma certa polêmica. Mas se eu pegar os dados estatísticos, a quem nós, em geral, tendemos a atribuir um grau de veracidade muito grande, também vão se debruçar fundamentalmente na investigação da quantidade, do volume de crimes nesses territórios. No caso brasileiro, a periferia urbana, metropolitana, as favelas regularizadas, os loteamentos populares regulares e irregulares e os conjuntos habitacionais. No caso do Norte Atlântico, Europa, Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, os conjuntos habitacionais. E parte de uma periferia mais recente, incluindo as áreas ocupadas pelos atuais grandes fluxos migratórios. Desse ponto de vista, me parece, então, que é fundamental. E essa foi uma questão que particularmente me surpreendeu no Congresso Internacional, desde a fala inicial, né, uma fala em que colocava a sociologia mundial como crítica aos processos regressivos, em que me parece esse conjunto de estabelecimento desse discurso se coloca. É um processo regressivo, talvez do ponto de vista da experiência democrática e civilizatória ocidental, a partir dos ganhos eleitorais de projetos não comprometidos com a democracia. Enfim, na fala de abertura do Congresso, me parece que, se eu fosse resumir do ponto de vista dos meus interesses, essa teria sido uma questão central. Então, um pensamento de que a sociologia internacional está preocupada com um processo regressivo do ponto de vista da experiência democrática, pelo menos ocidental, e sua influência mundial. Me parece que parte dessa regressão não está desvinculada do estabelecimento da criminalidade violenta como um dos aspectos centrais, aliás, me parece absolutamente articulado, e de o quanto isso está vinculado a determinados territórios. Talvez não seja apenas simbólico, ou seja, profundamente simbólico, se entendermos, na minha perspectiva, que estamos no mundo dos símbolos, o fato de o presidente dos Estados Unidos ser um grande investidor imobiliário. E, desse ponto de vista, ter particular interesse em processos de valorização fundiária e de desvalorização. Por outro lado, temos aí um conjunto de líderes, né, agora das chamadas democracias iliberais da Europa Oriental, antiga da Europa Oriental, da Europa Central, né, e as experiências, inclusive agora no nosso processo eleitoral, de personagens oriundos das Forças Armadas, das Forças de Segurança desses países. Não por acaso, a criminalidade violenta, então, acaba estabelecendo uma relação absolutamente imbricada com uma problemática fundiária urbana, ou até mais do que urbana, territorial, com a problemática do tráfico de drogas e do acesso às armas. Então, me parece assim que, desse ponto de vista, o Congresso Internacional, ele me soou, Zé, e aí, porque o Zé foi, algum tempo atrás, foi quem me motivou, me provocou, né, a apresentar um trabalho para o Congresso, e um pouco tem me motivado a que eu leve avante essas minhas reflexões a partir do meu campo. Eu tenho uma tendência a ter um campo em favela, embora tenha passado um período antes, entre favela carioca e favela porto-alegrense, eu passei um período um pouco com os estudos ligados à
a esse problema. Pois é, e as favelas parisienses são mais o banlieue que o bidonville, mas enfim, daí eu me resguardo na tradição do método na sociologia do Howard Becker e penso mais a importância da comparação por analogia antes do que por simetria. Né? Porque por simetria eu teria que ter investigado em Paris não um conjunto habitacional, mas uma bidonville. O problema é que as bidonville não têm a consolidação que as favelas têm no quadro brasileiro. Aí eu acionei alguma coisa lá Bourdieu, sobre uma certa hierarquia do espaço social, né? E aí nessa minha construção as favelas corresponderiam aos conjuntos habitacionais das grandes cidades, enfim, da Europa Ocidental e Estados Unidos e Canadá, e não algo que é bastante efêmero, que no caso francês é a ideia das bidonvilles, né? Porque afinal tem pouca... não se consolidam. Aqui eu estou na apresentação, na minha apresentação em particular, né, eu estou fazendo aqui uma ironia. Esse conjunto aqui é um conjunto irônico, né? Aqui o Laene, que é um filme, enfim, a filmografia é muito boa, viu, aqui, acionada aqui, eu sou suspeito, mas enfim, gosto muito, o Laene é fantástico. Bom, esse é um vídeo, né, que eu não sei, acho que o pessoal mais, né, abaixo dos 30 aqui, todo mundo já viu, porque ele tem milhões de views, né? Do Childish, que é Gambino, né, que enfim também tem uma série na Netflix particularmente interessante chamada Atlanta, né, e ele é rapper também, só que eu acho que ele usa outro nome como rapper, né, e enfim, esse vídeo é um vídeo fantástico porque ele vai fazer uma crítica ironizando a forma como aparece na história norte-americana a figura do afro-americano. Esse movimento aqui é aquele movimento que aparece, para quem é mais antigo, né, um movimento clássico, me lembro que tem um nome aqui, mas é quase um gimmickzinho. E gimmick é um negócio meio antigo, né? Elefantinho da Shell, mas enfim, da publicidade. Mas enfim, que aparecia assim, que tem a ver com a ideia da malemolência, etc., né, dos afrodescendentes. Né? Então, aqui ele está fazendo é muito bom, é muito criativo, enfim, é fantástico, né? Mas ele está fazendo uma associação com isso, com uma figura que eu acho que é da época da depressão norte-americana, que ela é uma figura de caráter negativo, né? Há um elemento do caráter negativo associado aos afrodescendentes hoje, né? Armado, bandido, né? Então a malemolência armada, né? Aqui 2 livros em particular que eu trabalhei para essa discussão, para esta apresentação, né? O ano em que Zumbi tomou o Rio, me soou, eu fui ver o Água Luz agora, aqui no Fronteiras e tal, me soou, parece que é um livro menor, ou enfim, estavam falando só dos mais atuais, não tocaram no assunto. É uma distopia, o tráfico toma o Rio de Janeiro. Um pouco que o PCC vai fazer em 2007, em São Paulo, né? Aqui ele projeta num texto de 2002, né? Numa obra de 2002, isso acontecendo no Rio de Janeiro. Bom, e o Cidade de Deus, que enfim, suponho todos tenham razoável ideia do que se trata, né? Embora talvez pouca gente tenha lido o livro, né? E é um livro que vai ser cravado de polêmicas, particularmente a partir do sucesso do filme. Né? Bom, um dos sujeitos polêmicos, eu não simpatizo com a postura dele na polêmica, foi o MV Bill, um rap, né? Dada a cara que ele nos olha aqui, eu estou sendo muito corajoso em falar qualquer coisa, inclusive mesmo que seja só uma projeção a princípio. Mas assim, quer dizer, ele se arvorou na época do debate sobre o Cidade de Deus, como alguém que falava também da comunidade e atribuindo à obra uma valoração negativa. Né? No entanto, logo depois ele vai lançar um clipe que são os soldados da guerra, uma coisa assim, que também é, enfim, no mundo da favela de Cidade de Deus, e os meninos armados até os dentes. Né? E aqui eu acabo pensando, embora seja uma referência, obviamente, na minha tradição de pensamento, da minha empiria, Albas Aluar, né? Mas que, enfim, faz uma crítica ao Paulo Lins, supondo que ele teria roubado dados de campo de uma pesquisa, etc. Enfim. Né? E aí depois ela lança, em 2012, a bibliografia do Ailton Batata. Né? Então, assim, o Paulo Lins só foi mais rápido e, enfim, do meu ponto de vista, mais criativo, no sentido de fazer uma obra como Cidade de Deus a partir de dados sociológicos, o que é impressionante para nós. Né? Enfim, a gente tende a gostar muito da... Tá tranquilo.
Bom, aí vai ter a Ivana Bentes, né, fazendo uma crítica e fazendo uma associação entre a estética da fome, que foi um manifesto que Glauber Rocha lança lá nos anos 60, e fazendo uma ironia, chamando o filme de uma cosmética da fome em função dos recursos tecnológicos e publicitários. Quer dizer, então, assim, o Cidade de Deus acaba sendo marcado, digamos assim, por duas polêmicas acadêmicas, né? Uma pela Alba Zaluari e a outra pela Ivana Bentes. Bom, aqui parte das imagens, né? E aqui, enfim, essa apresentação era diferente, só que aqui teve um problema do software e tal, onde ela funcionava, porque lá eu falei sobre o assunto, li trechos dos livros e essas imagens estavam passando ao fundo, né? Automaticamente. E a ideia era um pouco assim, qual é a grande diferença que nós temos do ponto de vista imagético entre o que é documental ou ficção. Do ponto de vista, fora a questão talvez da narrativa, e lá na POA, onde eu apresentei esses dias, fui convidado para apresentar esse mesmo trabalho, me comentaram que, enfim, na perspectiva do Lacan, né, a subjetividade se constitui como uma narrativa ficcional. Enfim, no sentido de que se tratam, enfim, de imagens que constroem um discurso imagético, na minha abordagem, na minha perspectiva, sobre os espaços da violência, né? Vem se constituindo um novo agora, que é um entorno aos presídios, né? Me parece que, mas sem ainda a repercussão, sem ter uma literatura, sem ter obras audiovisuais com a potência e com o alcance que essas obras chegaram. Bom, aqui uma referência ao início do ano em que Zumbi tomou o Rio, que é uma imagem assim distópica e a princípio absolutamente inverossímil, né? Traficantes derrubando os helicópteros da polícia com barreiras de mísseis, né? No Rio de Janeiro, desde o Morro do Rio de Janeiro. Isso é a abertura, a primeira página do livro lá do Água Lusa, né? E a gente vai encontrar alguns anos depois o inverossímil tornado notícia de jornal. Enfim, então, aqui sim, o questionamento sobre a questão da verossemelhança. Estava no livro de ficção essa situação. Então, assim, inclusive, aqui eu também tratei um pouco. Aí, enfim, como eu estava lá na Norte América, eu faço uma referência a um super-herói que vai defender o Harlem, né, o Luke Cage. Aqui algumas outras referências em relação à questão urbana, um clássico da discussão do urbanismo, a Jane Jacobs, que, enfim, de tempos em tempos ressurge, atualizada, né? Aqui imagens, por exemplo, quer dizer que são documentais, são de jornal, né? Mas poderiam estar no Tropa de Elite, poderiam estar no Cidade de Deus. Aqui é o Tropa de Elite, né? Isso aqui é interessante, ó. Isso é cinema. Isso é foto de jornal. Ó. Aqui é Atlanta, né, que eu já fiz referência, do Gambino. O Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Aí mais imagens, enfim, uma referência a Jacobs. Enfim, e aqui uma questão bastante contemporânea, parece que no quadro latino-americano, que são a disputa que os movimentos de ocupação, tal como o MLB, o MNLM, e menos o MTST, porque o MTST tem a estratégia de ocupar glebas de periferia, enquanto o MLB e o MNLM têm a estratégia de ocupar edifícios em áreas centrais, o que para mim, do ponto de vista urbano, me faz achar a estratégia deles melhor, do ponto de vista geral, o efeito é melhor do ponto de vista geral, do ponto de vista social geral, mas que vão ter que disputar com as chamadas narco-ocupações. Não se tem notícia em Porto Alegre de uma narco-ocupação tal qual, mas de São Paulo para cima já é bem comum, e é algo que surge na Colômbia e na Bolívia. Em que nós tivemos em Porto Alegre o mais próximo, que não remete a esse filme exatamente, mas foi após a retirada da ocupação 20 de novembro, do prédio da Caldas Júnior, onde hoje está Saraí, a ocupação Saraí. Ele foi ocupado por uma gangue de criminosos que fizeram um túnel para entrar no Banrisul, né?
que vai depois ser semelhante a essa estratégia que vai virar filme do assalto ao Banco Central. Bom, e aqui por último, enfim, se tratando desta questão, me parece ainda, infelizmente, incontornável, nós temos que chamar a atenção para o quanto as instituições, né, e aqueles ligados às institucionalidades, particularmente aquelas que remetem imediatamente à ideia de democracia, a partir da eleição para o legislativo, se encontram também literalmente na linha de fogo dessas articulações de interesse. Enfim, era isso que eu tinha para apresentar em relação ao que eu apresentei no ISA. Acho que no debate a gente pode conversar um pouco melhor sobre a questão específica lá do Congresso. Obrigado, Paulo. Desculpa. Obrigado, Weber. Eu lembro que nos corredores do ISA uma pergunta recorrente era por que um congresso que tinha como foco a questão do poder, da justiça e da violência, a violência com uma centralidade tão grande, estava sendo realizado em Toronto, no Canadá, cujos índices de violência são comparativamente, a boa parte do que você mostrou, relativamente pequenos, menores. Um dia depois que acaba o congresso tem um atentado em Toronto. Bom, seguimos. A professora Vanessa Marques. A professora Vanessa é professora adjunta do Departamento de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS. Tem doutorado em Ciência Política e Administração pela Universidade Autônoma de Barcelona. E tem formação, além de Ciências Sociais, Políticas Públicas e Relações Internacionais. Por favor, Vanessa. Obrigada. Tá ligado? Obrigada pelo convite, professor José Vicente, meus colegas de mesa também, o professor Paulo e o professor Eber. Eu vou falar um pouco a todos os presentes aqui. Eu achei bem interessante esse convite do professor José Vicente, pensado ainda lá em Toronto, né, da gente poder socializar um pouco o que aconteceu no ISA, porque eu acho que é um congresso para a área extremamente importante. Tá? E principalmente agora que a URGS, então, dessa primeira etapa no edital da CAPES, entrou para o programa de internacionalização, né, da universidade, então foi uma das selecionadas. Eu acho que é extremamente importante a gente poder participar, os professores, e também poder devolver, né, para a comunidade acadêmica aquilo que a gente foi fazer lá. A minha fala, ela não está muito estruturada no que eu apresentei no ISA, mas sim o que eu pude perceber lá nos debates, principalmente do Research Committee que eu participei, que é sobre desenvolvimento regional e sociologia urbana. Tá? Porque essa área é a área que eu desenvolvo aqui na pesquisa, e que eu estou coordenando um grupo de pesquisa aqui vinculado ao PPGS, que é Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades. Tá? Então, a minha participação foi nesse grupo, onde o presidente do grupo é o professor Eduardo Marques, da USP. E eu vou resumir um pouco os debates centrais do grupo, né, o que foi debatido nas mesas, principalmente desse grupo relacionado ao urbano. Né. A primeira questão levantada dentro do grupo foi a relação entre o urbano e a natureza. Né. Então, principalmente em relação ao planejamento urbano, e em relação à inflexão que está tendo no mundo por um planejamento neoliberal e tecnocrático. Né? Então foi apresentado, por exemplo, diversos casos, né? Principalmente um caso específico da cidade de Praga, né? E o avanço da gentrificação nas cidades em detrimento dessa preservação da natureza. Né? Então foi alertado, na verdade, o risco que corre as cidades de uma perda, né, da paisagem, do verde, né, em detrimento dessa gentrificação, né, desse avanço da gentrificação. Um outro ponto importante, que eu acho que perpassou muitas das apresentações do grupo, né, foi a financiarização das cidades. Né. Então foi apresentado o caso de Toronto, principalmente das moradias de aluguel, né?
o lucro e a gentrificação que começa nos anos 90, né? Com um certo slogan, apartments make money, né? E isso aí de alguma forma está passando nas cidades do norte, do sul, do global também, mas esse movimento liderado hoje pela prefeita de Barcelona, Ada Colau, né, de frear a questão do turismo, né, em detrimento à moradia para as pessoas locais, os que moram. Então, apareceu também, ligado ao tema da financiarização da cidade, o fenômeno do Airbnb, né, como short-term rental, né, que aquece esse mercado de aluguéis e a manifestação mais contemporânea do avanço do capitalismo nas cidades, né, tido muito como a plataforma do capitalismo. Então isso apareceu com grande força, esse fenômeno do Airbnb ligado à questão do turismo, ligado à questão da falta de moradia nas cidades, para cidades como, por exemplo, agora foi criada uma rede de cidades como Barcelona, Paris, etc., onde se freia um pouco essa questão do avanço, né, dessa moradia mais especulativa, né, para o turismo, em detrimento onde as pessoas não podem alugar um apartamento, né, por um período maior. Então, isso apareceu também nas muitas das apresentações das cidades do norte, esse avanço da financiarização com o avanço do turismo, né. Uma outra questão que apareceu também e que eu achei muito interessante foi de uma apresentação de uma pessoa ligada, né, a Jennifer Robinson, que é uma professora da UCL, né. Ela esteve em São Paulo em maio, num evento organizado pela Unifesp, e ela esteve na USP também, falando, e ela é um referente bem importante para quem trabalha com estudos urbanos na questão de uma perspectiva de uma nova epistemologia a respeito do urbano a partir de uma visão decolonial. Então ela trabalha muito com a pesquisa na África do Sul, em cidades como Joanesburgo, né? E ela tem isso apareceu também no ISA, mas interessante que apareceu em São Paulo e ela fez uma palestra na USP sobre isso, sobre uma criação de uma nova epistemologia do Sul global, não trabalhando com uma metodologia de estudos comparativos, mas de conexão entre as cidades que estão sendo estudadas, né? Então, isso também foi interessante aparecer no ISA também, essa perspectiva da Robinson como um referente para os estudos do decolonial, né, a partir do urbano. E depois apareceu por último a questão do estigma da habitação, né, a pobreza urbana. Apareceu essa questão que foi apresentada pelo professor Eber também, a questão da pobreza urbana vinculada à questão da violência nas cidades e o conceito, né, do VACAM de marginalidade avançada. Também todos os estudos sobre violência urbana, isso também apareceu com grande força, né. Eu vou fazer uma referência a uma das palestras que eu gostei muito, né, que fez me remeter um pouco à minha tese de doutorado sobre a cidade como motor político nas relações internacionais, que foi a conferência do professor Goran Telborn, da Universidade de Cambridge. Foi muito interessante essa conferência. Ela foi uma conferência sobre a relação entre cidades e Estado, né? Ele fez uma referência sobre as cidades globais, né? E que foi um debate dos anos 90 com muita força, a partir do conceito de Sassen, né? Mas ele fez um resgate histórico do ponto de vista empírico e econômico, né? Trabalhando sobre alguns pontos, né? As cidades globais e a revolução metropolitana,
uma política pragmática, né, a partir do referência da paradiplomacia ou da diplomacia das cidades, a partir do papel dos prefeitos, né, então ele ressaltou também isso na palestra dele, né, e de uma concepção filosófica. Então o painel era Sing Like a City, Sing Like a State, partindo da obra do James Scott e fazendo um paralelo com Sing Like a City, que é o livro do Amin e Thrift, né? Então esse paralelo, né, entre a relação entre cidade e estado, né, e do ponto de vista mais ideológico, se existe uma autonomia ou se a cidade é parte do estado, né? Então foi bem interessante esse resgate histórico que ele fez, e a partir também lançando o livro dele novo, né, que é Cities of Power. Essa mesa do Goran Telborg teve relação com um painel onde eu estive participando, né, que é reavaliando a governança e o desenvolvimento urbano, que foi um debate sobre o Habitat 13 e a nova agenda urbana da ONU, que aconteceu em Quito em 2016. Né? Então, eu apresentei, na verdade, um trabalho sobre, fazendo referência aqui ao Quarto Distrito de Porto Alegre, principalmente da interface do Quarto Distrito em relação à internacionalização das cidades e o direito à cidade. Então, foram apresentados diversas cidades nesse painel, né? E Jerusalém, Porto Alegre e Amsterdã. E nesse caso de Porto Alegre, eu apresentei o início da pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui na URGS, que é sobre o Quarto Distrito de Porto Alegre, especialmente sobre o bairro Floresta, perpassando então esse eixo da internacionalização a partir do projeto da Fundação Rockefeller, Porto Alegre Cidade Resiliente, e também tudo o que está acontecendo nesse território sobre os embates, por exemplo, com ocupações, né, com a população que está vivendo ali e que é atravessada, digamos, por esses projetos internacionais. Bom, além desse grupo, que foi o grupo que, como eu apresentei trabalho, eu participei com mais, digamos, participei todos os dias buscando participar também do business meeting do grupo, que tem a sua conferência já marcada, porque cada research group no ISA tem uma conferência própria, né? Então já está marcada de 18 a 21 de setembro de 2019 em Nova Delhi, na Índia, né? Então o grupo já tem uma conferência própria, né? Eu também acabei participando do grupo de movimentos sociais, que é o Research Group 47, por um convite mais do que porque eu estou encerrando a minha pesquisa aqui na URGS quando eu entrei, que é movimentos sociais como ator no cenário internacional. Então eu tenho essa interface aí, principalmente com o grupo do Marcelo, que eu também participo, o professor Marcelo Conrad aqui, que é o GEPASSE, né? É o grupo sobre contestação, associativismo e engajamento, né? E, bom, então eu pude participar do grupo, mas eu gostei muito de uma conferência que eu participei nesse momento, que foi a do Boaventura de Souza Santos, que teve lá, né? Que ele fez, bom, aqui já todo mundo, o Boaventura, ele é praticamente da URGS, né? Porque ele vem muitas vezes, doutor honoris causa, mas ele também fez referência sobre os movimentos sociais no sul global, né? A metodologia do extrativismo versus a epistemologia do sul, né? Que é o referencial teórico dele para pensar uma nova epistemologia a partir de uma perspectiva do decolonial através da ecologia dos saberes, né?
E uma questão que ele chamou a atenção, assim, que ele acha preocupante, né, mas é que a gente poderia pensar desde a sociologia, que é o conceito-chave que ele acha que é pensar a questão do desenvolvimento. Então, como a sociologia vai pensar o desenvolvimento daqui para frente, né? E aí ele resgatou um pouco o Frantz Fanon, né? E falou sobre essa modernidade ou a sociedade colonial versus a sociedade metropolitana, chamando a atenção ao assassinato de líderes de movimentos sociais, né, a questão da terra, da repressão e da repressão que está acontecendo no mundo hoje. Não? Mas o que para mim, assim, foi o que mais interessante eu encontrei no ISA, além do grupo que eu participei, foi as intelectuais ou as sociólogas indianas. Tá? E eu fiquei muito impressionada com a Sujata Patel, que falou na mesa com Boaventura de Souza Santos, né? Extremamente interessante a perspectiva dela. Ela tem um pensamento anticolonial também. Ela trabalha desde a epistemologia do Sul. Ela situa onde deveria estar o debate o tema da periferia e da globalização. Alertou para as várias maneiras de pensar e reconhecer o outro, né, dizendo que estamos vivendo uma nova situação onde os movimentos sociais devem se reorganizar. Como considerar uma teoria do Sul em um contexto de conservadorismo? Em uma teoria universal, o que é universal? São algumas perguntas, né, que ela ressaltou. Em uma posição eurocêntrica, como criar um projeto político dos subalternos, né, dos países do Sul. E ela diz que já é o momento que deveríamos pensar em uma teoria social global desde o Sul. Né, o que é o Sul. Então, pensar essa questão das difusões de publicações em inglês, né? Qual o conceito de conhecimento, como são as maneiras de pensar, qual é a autonomia do conhecimento e as redes de distribuição, contemplar a questão da diversidade, né? Não através só do centro, pensar numa diversidade ontológica, né? Um espaço contextual diverso e de mais produção de conhecimento. E a palestra o momento esse da Sujata Patel, que ela falou junto com o Boaventura nessa mesa, né, de pensar o Sul global, né, os movimentos sociais desde o Sul. Isso apareceu também na palestra da Cristina Cielo do Flaxo do Equador, né, naquela palestra que nós tivemos, que foi uma das grandes conferências, né, que também envolve a questão que a Sujata Patel também falou, de pensar numa epistemologia também fundada na questão de gênero, né, na questão da mulher, que envolve as relações, que não é um tema só individual, né, pensar, repensar e reinventar outra forma da imaginação sociológica, né, então essa questão do colonialismo, né, e do eurocentrismo. Bom, eu também participei da reunião do RC 47, dos movimentos sociais, né, onde foi eleito presidente o Breno Bringel, né, do IESP aqui, e o Breno assumiu, então, em Toronto, no lugar do Jeffrey Platers, o lugar de presidente do RC dos movimentos sociais. Então, eu estava lá na plenária de eleição do Breno, né? E possivelmente este RC fará a sua conferência no marco do Fórum de Porto Alegre, né? Do Fórum ISA de Porto Alegre. Então, nesse momento, ele pediu um apoio, né, da URGS aqui, nosso, do PPGS, do GEPASSE, do grupo de movimentos sociais que o professor Marcelo Conrado coordena, tá? E para fazer essa conferência do RC aqui em Porto Alegre, no marco do Fórum do ISA em 2020.
seria isso um pouco o que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Depois eu vou fazer alguns comentários, porque é interessante, eu não cheguei nem perto do debate da sociologia urbana, fiquei na sociologia rural, mas é interessante depois traçar várias similaridades que ocorreram nos debates do urbano para o rural. Depois eu quero fazer isso. A Vanessa antecipou uma informação relevante. A ISA organiza a cada 4 anos seus congressos. O próximo congresso vai ser na Austrália, 2022. Antes disso, em Porto Alegre, sediado na PUC, vai ser realizado o Fórum do ISA. Tem uma estrutura um pouco diferente, o modo de funcionamento é um pouco diferente, mas é um evento central que a gente vai estar ajudando no que for possível também na organização. A professora Clarissa teve essa participação importante para dar esse pontapé inicial para a realização desse evento. E nós vamos fazer de tudo que tiver ao nosso alcance nos próximos 2 anos. Uma coisa é certa, vocês vão ouvir falar muito do ISA nos próximos 2 anos. E essa centralidade de Porto Alegre, por exemplo, como uma cidade que foi inclusive apresentada como uma cidade com várias inovações sociais, isso acabou pesando para Porto Alegre se tornar a sede do ISA, não apenas pelo orçamento participativo, mas por experiências, inclusive na questão urbana, que vão acabar sendo muito importantes para nós aprofundar esse debate até chegar ao fórum. Bom, para não me alongar, depois eu vou falar um pouco mais, vamos passar por professor José Vicente Tavares, que também teve uma participação decisiva nesse processo, foi um dos speakers do Congresso, que aumenta agora a responsabilidade para fazer a síntese do que foi o Congresso, em um congresso falando sobre violência, em que ele é um dos maiores especialistas do tema no Brasil e talvez no mundo, provavelmente não, seguramente no mundo também. O professor José Vicente é professor aqui do Departamento de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, doutor em Sociologia pela Universidade de Paris, Nanterre, pesquisador do CNPq e diretor aqui do ILEA, nossa casa, a quem eu agradeço de novo pelo evento. O que é interessante é que acho que os brasileiros, pelo menos a minha geração, nós vamos a esse congresso há 20 anos. Acho que nós estávamos juntos em Montreal, em 98. Né? Fizemos um reflexo aqui também, logo depois do congresso. E a estatística que eu vi, o Brasil chegou a ter 180 inscritos, que foi Montreal, Bielefeld, Austrália, África do Sul, Gotemburgo, acho que é isso, no Japão, né? Todos nesses, eu fui a todos menos o de Bielefeld. E o Brasil estava lá, como 100 a 150, talvez 200 inscritos, óbvio, a presença variou muito, mas em algum momento, eu me lembro quando o César, o presidente da SBS, da Barreira, no Japão, teve um debate, uma mesa, que eram as 5 maiores associações de sociologia do mundo, estava lá o Brasil, uma das 5. Né? Então, acho que tem uma responsabilidade muito grande, principalmente para as novas gerações, porque nós já estamos saindo do campo. Bom, o que eu vou tentar mostrar aqui, primeiro, uma visão um pouco geral do Congresso. Óbvio que esse tema, eu jamais pensei, há 30 anos atrás, quando começou a estudar isso, eu e todo mundo, que esse tema viria a ser um tema de um Congresso. Né? Eu gostaria que fosse a paz, mas em todo caso. Eu peguei algumas das palestras que eu escutei. Bom, a presidente, Abraham, na exposição dela, bom, ele falou, mais ou menos foi falado aqui, a questão da expansão, o novo poder político, né, com a violência sendo um instrumento de dominação, mas talvez para resistir, a questão das histórias coloniais, da violência contra os indígenas e as minorias, e uma crise do Estado, né? Assim como todo eu vou chamar um deslocamento, e até um deslocamento que muitas vezes vai a xenofobia, vai o racismo, vai o nacionalismo. Então, e aí era o mundo de hoje que eles estavam olhando. Né? Essa ideia de uma cultura do medo, né?
a questão da violência contra a mulher, e depois eu vou falar no final, foi constituído um grupo, principalmente por sociólogos que estudam a violência contra a mulher, chamado Violência e Sociedade, na qual também todos estamos. A questão do Estado e de como os poderes institucionais alimentam de alguma forma a violência, seja por ação, seja por inação, que é muitas vezes o caso brasileiro, e como tem, talvez seja difícil, mas você tem movimentos não violentos. Né? E eu acho que na nossa experiência no Brasil, que pouco a pouco a gente foi chegando, a Alba é importante nisso, é que a gente foi começando a descobrir que a questão da cultura é fundamental na reprodução da violência. Eu estou convencido disso, seja pela televisão, pela literatura, pelo rap, pelos funk de Abacuá. E como é difícil falar de uma cultura da não violência, mas da cultura da paz. Parece um pouco ridículo falar nisso, né? Então, ela falou ainda a ideia de uma crítica, então, do colonialismo, foi falado aqui, a questão do patriarcalismo, e a ideia de uma sociologia pública mundial, né, com a probabilidade de talvez criar um mundo mais justo. Então, eu acho que esse sociocommitment, né, da sociologia foi muito marcado lá. A sociologia está envolvida na construção do futuro a partir das várias dimensões. Havia 10 mil pessoas inscritas. O livro de resumo tem 1.500 páginas. Ainda bem que não se imprime mais. Então, essa ideia de uma interdisciplinaridade, que é muito flagrante nos vários, né? A ideia da complexidade, do engajamento com a sociedade civil, e também essa ideia de tentar ir contra a violência, que eu acho que isso é muito importante e é pouco, às vezes pouco falado. Isso é o 3º ou 4º congresso que eu vou no Canadá nos últimos 10 anos, e sempre eles entram com isso aqui que a professora, a presidente a professora canadense falou, né? Eles sempre fazem um agradecimento, um reconhecimento e um pedido de desculpas aos povos originários, como eles vão chamar. Eu tive uma vez, acho que em Vancouver, nós estamos aqui é o território sagrado de tal povo. E aí ela repete, né? Eu não sei pronunciar, mas Mississaugas, Haudenosaunee, né? E o nome das várias tribos, nações originárias, né? Então ela fala aqui que desde 2008 você tem toda uma comissão de reconciliação. Uma vez lá em Vancouver, eu descobri lá que em algum momento, no final do século XIX, não sei quando, as crianças dos povos originários eram retiradas de casa, iam para internatos, católicos, protestantes, ou mesmo estatais, onde elas não podiam mais ter contato com as famílias, portanto não podiam mais falar a sua língua, era realmente Foucault chamaria de disciplinamento, né? E daí eles estavam recuperando isso. Então eu tive a oportunidade de ler no jornal que havia lá em algum momento, chamavam as pessoas que tinham estado já, né, idosos, que tinham estado nessas casas, e vinham pessoas, cidadãos e cidadãs, pedir desculpas. Eu achei isso muito, muito impressionante, né? E é o 3º ou 4º congresso que eu vou no Canadá, que eles fazem esse pedido de reconhecimento, quase que no Ronet, né, de reconhecimento. E aqui, que eu acho que também chocou a nós, né? Nós achamos que o Canadá é uma sociedade pacífica, mas não é uma sociedade justa. Bom, o que me chocou lá, que eu vou falar no final, o grupo que foi criado, o novo grupo Violência e Sociedade, até então eu presidi o grupo Sociocultural Deviance, e criaram um novo grupo, o outro permanente, foram essa mesma professora e uma outra professora de Lancaster, Walby, e muito voltado para a violência doméstica, mas bom, daí estamos lá 20 países, daí vai ser um pouco diferente. Mas me chocou muito, quer dizer, você pega as estatísticas, não está, você pega o IDH, é o primeiro país do mundo no IDH, né, no Índice de Desenvolvimento Humano. Mas você tem uma série de outras violências que ficam um pouco escondidas, né?
para não falar na cidade, né? 10 dias nós ficamos lá, eu lia no jornal, tinha tiroteio, principalmente em Toronto e em Montreal, de gangues. Não eram tão bem armados como os amigos do Weber, mas em todo caso. Bom, essa professora, que foi uma das primeiras conferencistas, me impressionou muito, seja pelo inglês dela, né, perfeito, né, óbvio, mas porque ela, quer dizer, qual é a grande diferença, nós, desde o Durkheim, entre crime e violência, né? Então ela mostra, se você introduz as análises sobre violência de gênero, violência sexual, violência doméstica, não tem decréscimo, né? Tem crescimento. Eu acho que ela foi muito aguda nisso, ela trabalha com a ONU, então tem vários textos, né? E o segundo ponto que eu achei muito interessante com ela dizer, não, que a violência não estava contemplada na teoria sociológica. Tem o professor Pegoraro de Buenos Aires, tem um livro magnífico chamado Delito Econômico, ele diz, o delito econômico não está nem no Weber, nem no Marx, nem no Durkheim, etc, etc. Né? Assim como a violência não está nesses autores, talvez no Weber, na violência do Estado, certamente, mas um pouco fica aí. Né? Então, o que ela diz, a violência era considerada como um comportamento desviante, que é exatamente o nome do grupo que eu presidi. Só que o desvio virou a norma. Isso nós descobrimos, né? Então, daí, eu achei muito interessante porque que essas pessoas, né, uma da Inglaterra e outra do Canadá, que propõem novo grupo, Violência e Sociedade. Não fomos nós que propusemos, foram elas. Por quê, né? Essa é a boa questão. Daí ela diz, bom, então você precisa repensar o conceito de violência, e daí ela fala da ideia de analisar instituições, né? E como isso aí muitas vezes você tem países que vão chamar o que eles chamam de securitization, né? Não é bem essa tradução, mas toda uma criminologia administrativa que tenta fazer uma espécie de administração do crime e da violência. Né? Bom, depois o grupo que eu coordenava, que teve todos esses temas aí, são 130, estava lá o Weber também, 130 trabalhos de não sei quantos países, e é interessante aí que você tem, pouco a pouco, isso foi muito influência da América Latina, a gente foi, antes era muito um grupo de criminologia, né? E depois, pouco a pouco, a gente foi introduzindo o tema da violência, de repente, aí vocês podem ver que está misturado já, né? Você tem violência, criminalidade de direitos humanos, desvio, questões penais, questão do controle social, da juventude, em relação ao corpo feminino, aos direitos da mulher, e também, isso aqui nós introduzimos, alguns, estava lá o Weber e outros, sobre a questão da literatura, como aparece uma literatura da violência nos estudos literários. E esse grupo vai continuar. Agora o presidente ficou o Álvaro, né, do México, né, que bom, e por coisa, os grandes países com problema de violência da América Latina, México, Colômbia, Honduras e Brasil. Né? Vamos ver o que vai acontecer no próximo governo mexicano. Depois esse é o texto que eu fiz, eu não vou falar nele, sobre a ideia da modernidade tardia, violência como uma nova questão social mundial, e aqui eu vou depois falar. Eu acho que existe, né, se criou nos últimos 20 anos no mundo uma sociologia da violência e da conflitividade. Eu digo que foi criado um campo intelectual, lá Bourdieu, violência, segurança e sociedade, a ideia de segurança cidadã. Eu não tenho tempo para falar nisso, todos conhecem, mas eu queria só mostrar aqui. Como, vejam, é muito interessante que de repente você tem um tema, né, violência, que simultaneamente, quer dizer, é diferente do século XIX, onde você tinha lá o Weber, o Marx, o Durkheim falando da Europa, etc. Depois nós aqui no fim do mundo começávamos a ter o ideal tipo quase. Né? Não tem. Esses autores, eles escrevem nos últimos 20 anos, todos. Né? O da literatura, ele tem um livro chamado Doce e Violência, publicado pela Unesp, o Dvorkak, que vocês conhecem, o livro dele de 2003,
O Jock Jung é 99, 2000, ele já faleceu. O Randall Collins, né, o livro de 2008. O Zizek, que não é um bom livro, não recomendo, sei que ele é o famoso. Também, por aí, esse menino aqui, deve ter 40 anos, ele é muito interessante, ele tem português. Ele é coreano que estudou, está na Alemanha, leu Habermas muito e Hollett. Então é interessante, né? Como que um coreano lê Habermas e fala sobre o mundo atual, etc. A própria Margaret Abraham, com essa outra professora, Dario Melossi, que não estava lá, da Itália, o Bernstein, que é um professor americano. Todos eles produzem nos últimos 20 anos. E vejam, então há uma sociologia, né, para resumir, é possível resumi-lo, mas em todo caso, todos se perguntam, bom, será que um mundo sem violência seria concebível? Uma vez eu tive, na tempo que eu estava na ISA, um congresso em Paris, que o título do congresso é o processo decivilizatório. Eu nunca tinha visto isso. Isso faz uns 10 ou 15 anos. Isso me impressionou muito quando eu assisti. Então, a questão é essa. Os autores são muito céticos, muito quase cautelosos, até céticos sobre se é possível reduzir a violência. Isso me chocou muito, esses autores do norte, vamos chamar assim, né? Mas, em todo caso, há a possibilidade de uma diversidade cultural, de uma política transformadora. Bom, na América Latina, eu trabalho com 40 autores, alguns vocês conhecem, estão por aí. Isso é muito vigoroso. Então, isso começa, né, o Sérgio vai escrever desde os anos 90, são quase 30 anos de uma sociologia da violência e da conflitualidade, que pouco a pouco, nós já estamos na 4ª geração, eu acho. Tá? Ali a Lara, que é da 5ª geração. Sérgio Adorno, Alexandre Colômbia, México, São Paulo, Colômbia, né, Porto Alegre, Brasil, né, César do Ceará, Cláudio Beato Minas, Galcia do Ceará, Cristiano da Colômbia, o Arthur da Venezuela, né, o Arthur lá de Brasília, o Fabian, é uma pessoa muito interessante, ele é pouco conhecido, ele é chefe, ou era até pouco, chefe das polícias de aduana da Argentina e fez doutorado na Unicamp. Ele tem um livro genial que se chama o Leviatã Azul, que é sobre toda a questão da polícia na América Latina. E é um chefe de polícia. Eu acho que se criou, pelo menos no Brasil, eu acho que no Brasil, na China, nos Estados Unidos, um pouco no Canadá, uma figura nova, a Yalara, que é o policial pesquisador. Nenhum outro país que eu conheço do mundo tem essa figura. Né? Eu acho muito interessante para a democracia. Né? O governo do Chile, a Estela, atrás da Argentina, o Grandiani, Ana de Colômbia, o Cante de Lima, o Gabriel da Argentina, o Renato Lima, os brasileiros. Então, quais são os temas dessa literatura? Né? É impossível resumir, em todo caso, é a questão da violência. Acho que se criou o conceito de violência difusa, né? O César, eu e alguns outros. E é muito interessante que as pessoas... Eu também fui dar aula na Costa Rica. Você tem 3 países envolvidos na América Latina: Canadá, Costa Rica e Uruguai. E para eles, o conceito de violência difusa era muito interessante. Eu fiquei perguntando por quê, né? Por que me convidaram para eu vir na Costa Rica? Você pega todos os indicadores, é uma maravilha de país. Nós estivemos lá, né, na aula, acho. A questão de violência de gênero, violência urbana, violências criminais, a questão das representações sociais alternativas do controle social. Então veja, aqui novamente, há todo um campo intelectual, né? A Lígia aqui, Martins, Magnaida do Fiocruz, Mingar de São Paulo, Ana Maria do Rio, Michel do Rio, o Enio, o Pegoraro da Argentina, Paulo Sérgio Pinheiro de São Paulo, Raton de Pernambuco, Letícia daqui, o Sala de São Paulo, tem muito brasileiro, né? A Jaqueline, né, de São Carlos, o Souza de Buenos Aires, o Alex, a Nília da Uruguai, a Alba, o Saúde Médico do México e o Laga da Venezuela. São os grandes países que estão estudando isso, são um pouco Argentina, Brasil, Colômbia, México e um pouco Costa Rica e Venezuela, né? Óbvio. Bom, Estados Unidos, Canadá, evidentemente. Bom, já foi falado. Aqui é o que eu senti uma falta, né? Eu estou tentando fazer sociologia da literatura e que tem uma longa tradição,
seja do Luca, que seja no Brasil do Antônio Cândido, do Schwartz e outros, né? O Enio aqui. Eu procurei nos 1.500 páginas, posso ter errado, acho que eu não errei muito. Eu não vi mais do que 15 ou 18 artigos sobre sociologia da literatura. Eu acho uma pena, porque é uma grande tradição da sociologia, é no Brasil, é no mundo, é na Hungria, é na França, né? Mas você olhar aqui, metade, muitos são brasileiros, alguns eu não conheço realmente, eu não consegui ver todos. Isso aqui estão em mais ou menos 15, estão muito dispersos, né? Tem só, o que está mais concentrado, agora saiu, estava aqui, mostra as sociologias, a última. Está com ele. Saiu agora, né, o número, ação dos intelectuais, e a próxima, que acho que não está impresso ainda, é a sociologia da literatura, que é a Ana Teixeira, né? Já está em papel. Eu não vi ainda o papel. Mas são muitos, a maioria desses aqui são os 18, acho que os 5 são brasileiros. Mas eu acho uma pena, eu queria os jovens aí recomendar, que eu acho que é uma grande tradição, e eu concluo, né? Bom, havia metodologia, eu não cheguei dessa vez no grupo, mas em todo caso, estava lá o pessoal do Max Dach, que é o alemão, que concorre com a Aleco, não posso falar isso perto do Aleco, que concorre com o Enivio, mas eles estavam lá e são muito operativos. E esse grupo, então, a Mina Dawson, que é presidente, aquela que eu falei antes, presidente da Sociedade Canadense de Sociologia, e então, olha como eles definem o grupo, né? Violência parte, portanto, da sociologia, um fenômeno social fenômeno, interrogar, examinar, refletir posições sobre a violência na sociedade, sua implicação para a sociologia, teoria sociológica. Havia 50 pessoas de 20 países. Bom, daí, óbvio, eu queria oferecer a todos. Vocês sabem que a URGS não... O Leia está à disposição, mas também agora hoje abriu, semana passada, o Centro Cultural, com 50 salas, 4 auditórios ali, no Quindão, né? Perto dos macacos, vai tirar os macacos, entramos nós. A gente poderia fazer lá, seja pré-fóruns, porque muitos grupos, às vezes, gostam de se reunir 2 dias antes, a gente pode oferecer, acho que é mais, a gente pode, eu já vou lá falar, reservar tudo aquilo para o Leia, a gente poderia organizar lá, né? E se tiver algum problema, a gente faz à noite também. Em todo caso, eu acho que é importante que a URGS estejamos presentes nesse próximo fórum. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Eu vou reagir rapidamente a algumas coisas, até para... É difícil fazer uma síntese de um evento com 5.000 pessoas e tantos grupos relativamente dispersos, mas queria reagir a algumas coisas e traçar um paralelo com a área que me é mais cara, as 2 áreas, que é a sociologia dos mercados e sociologia rural. Então, de fato, a primeira coisa que chamou a atenção é que essa força de uma intenção de fazer uma sociologia global em um mundo que nos parece tão fragmentado, mas que compartilha várias similaridades. Então ficava claro que o Brasil e as crises, digamos assim, que atacam o Brasil, elas têm as suas singularidades, mas elas não são únicas. Tem um contexto mais amplo, e desde a abertura, pelo menos ao meu ver, desde a abertura e durante todo o Congresso, ficou muito forte uma crítica ao trumpismo, por exemplo, e toda lógica protecionista, mas que junto vem uma outra lógica um tanto violenta de colonização, enfim. E de uma maneira muito forte, isso que a Vanessa já tocou, da crítica às formas de colonialismo e de violência que vêm associados a ela. Aí, junto com a crítica, vem contra-movimentos e reações sociais super interessantes, mas desafiadoras. Uma que chamou a atenção particularmente é que, junto com isso que o José Vicente levantou, do reconhecimento, por exemplo, de povos originários em determinados países, das políticas do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos de reconciliação histórica com suas comunidades indígenas. Veio um tema super espinhoso, e sobretudo numa mesa que eu participei, questionado por um latino-americano. Vou sintetizar do seguinte modo:
as políticas de reconciliação com esses povos, nesses países, têm a ver, dentre outras coisas, não só com reconhecimento, mas com redistribuição também. O que envolve ter política pública, envolve recursos, envolve dignidade social, bem-estar, envolve uma série de coisas que envolvem recursos. E aí, de repente, aparece um latino-americano numa mesa e pergunta, ok, mas vocês sabem que esses recursos, eles, em alguma medida, eles têm a ver com o modo como empresas e governos canadenses, noruegueses, etc., agem em outros países, incluindo a América Latina, de uma maneira nada conciliatória. Então gerou um debate complicado. Como é que a gente faz uma reconciliação, digamos assim, em termos globais? Isso chamou muita atenção porque aqui no Brasil, particularmente, a ação, por exemplo, do governo norueguês na área da mineração tem causado uma crítica social muito forte. E que afeta, aí eu quero entrar um pouco na discussão do rural. A discussão no âmbito do rural nesse congresso ficou muito marcada pelas novas estratégias de acumulação, sobretudo do capital agroindustrial, do capital agroindustrial, mas sobretudo do capital financeiro, de maneira articulada com os estados. E muito na lógica, eu não concordo exatamente nos mesmos termos, estou mais reagindo ao debate, muito numa lógica de espoliação de recursos naturais para sustentar um regime de acumulação que entrou em crise a partir da crise financeira de 2007 e 2008. Então, um dos temas centrais de todo o debate foi a questão da terra e dos recursos naturais como duas válvulas de escape, digamos assim, do capital financeiro, do ponto de vista de estratégia de acumulação. O que leva a uma discussão sobre uma violência sem face, relacionada à estratégia desses capitais, desses atores, na verdade, não é o capital, desses atores do ponto de vista de manter uma capacidade de acumulação para a reprodução não só das empresas, mas de determinados estados. Vou dar um exemplo que eu estou falando. Já faz alguns anos, saiu essa notícia na imprensa, mas hoje não é só esse caso, existe um fundo de aposentadoria, um fundo de pensão dos professores da Universidade de Harvard, com alguns bons milhões de dólares, que um dos investimentos principais desse fundo de pensão é compra de terras griladas no Brasil e em outros países da América Latina. Claro que os professores da Universidade de Harvard nem sabem aonde que o dinheiro está sendo investido. Mas a verdade o mecanismo como opera esses mercados financeiros permite que esse professor, hoje a aposentadoria dele seja garantida pela expoliação de terras griladas nas comunidades rurais do Brasil. O que leva a essa discussão, de novo, sobre, quem está nessas terras griladas são geralmente populações tradicionais e comunidades indígenas. Esse mecanismo de expropriação, ele avançou muito nos últimos anos, por uma explicação relativamente simples, tem outros fatores, mas uma explicação simples. A crise financeira de 2008 fez com que outros investimentos se tornassem menos rentáveis. Investir em terra se tornou relativamente seguro e com alto retorno. Geralmente terra os investidores financeiros não gostam, porque se imobiliza o capital. Depois, se você quiser o dinheiro de volta, você tem que vender a terra. Mas hoje não é um problema. Hoje é fácil fazer isso, é rápido fazer isso. E com o boom das commodities, soja, minério, etc., o preço da terra aumentou, em 10 anos, aumentou 300% a 500%, dependendo. Se tornou um dos ativos mais valorizados do mercado. O que esteve associado, inclusive, por exemplo, e aí tem um pouco da crise latino-americana, não só o Brasil, mas a própria Venezuela, tem o Alejandro da Venezuela, essa aposta que a América Latina fez em commodities nos últimos anos, nos levou para uma coisa dramática. Foi acompanhada pelo processo de expansão da corrida global pelas terras, se chama em land grabbing, que não é só por terra, é por recursos naturais, é green grabbing, na verdade. Só que a partir de 2012, mas sobretudo a partir de 2015, as commodities entraram numa fase de descenso acelerado. O preço das minério, da soja, do petróleo, a crise da Venezuela tem a ver com isso, caíram. E o preço da terra não caiu. O preço da terra se manteve. Então, a pergunta passou a ser, o que explica? Tem vários fatores, de novo, mas tem uma questão. Apesar da
preço das commodities terem despencado, ainda não existe outro investimento para o capital financeiro mais rentável e mais seguro. Ainda é arriscado voltar para os investimentos, entre aspas, tradicionais do capital financeiro. Portanto, o preço da terra se mantém pelo menos estabilizado, apesar das commodities terem caído. Qual que é o dilema que se coloca? Por um lado, ninguém sabe exatamente dizer quando isso pode se alterar, e a crise que isso ocasionaria, digamos assim, uma corrida do capital financeiro de volta para os seus investimentos, e o que isso implicaria do ponto de vista de recursos naturais, terra, etc. E um outro detalhe, que como o preço das commodities se estabilizou, significa que quem investiu em commodities, minério, soja, etc., não está ganhando mais também tanto quanto ganharia. Tem uma questão central que é reduzir os custos dessa produção, que é fazer eles ganharem, de certo modo. E aí vem uma coisa que no Brasil e na América Latina como um todo está muito forte, que são práticas de espoliação de recursos, de retirada de comunidades tradicionais, e aí eu queria fazer o link com o tema da violência. Nos últimos 10 anos teve uma redução dos conflitos no campo no Brasil, e agora explodiu assustadoramente. Mortes, conflitos abertos ou às vezes não tão abertos, voltou com muita força. Isso tem a ver sim com o tema da terra, e tem a ver com uma questão cada vez menos a terra e cada vez mais recursos naturais. Aí, só para encerrar, por exemplo, no Brasil, nos últimos anos, se teve muito essa discussão agronegócio-agricultura familiar. Agricultura familiar tentando contrapor o agronegócio reagindo. Há vários especialistas dizendo, e aqui eu tendo a concordar, que quando eu trato de agronegócio, eu estou falando de uma coalizão política, não quero ser maniqueísta aqui de dois mundos, mas uma espécie de coalizão política. Vários analistas dizendo, olha, sinceramente, para essa coalizão política que tem por trás um modelo de expropriação de recursos e que incorpora, de certo modo, formas violentas de acesso a esses recursos, já faz algum tempo a agricultura familiar não é problema para eles. Assentamento não é problema. Qual que é o problema? Tudo que afeta posse de recursos naturais, terra e outros. Qual que é o dilema? Grupos indígenas e comunidades tradicionais, porque é eles que estão, de certo modo, nos espaços sociais onde esses investimentos precisam entrar. E aí isso tem a ver com mineração, isso tem a ver com o governo norueguês, isso tem a ver com uma coisa norueguês e outros países, obviamente, mas isso tem a ver com um imbróglio em que a gente se meteu do ponto de vista de como pensar justiça social, poder, distribuição de poder, violência, numa coisa que é necessariamente global. Global nos termos de um novo tipo de global, não desse global que a gente está pensando. Ou seja, como que a gente pensa uma sociologia capaz, que não seja uma sociologia, digamos assim, como a gente teve uma sociologia do norte para o sul, mas uma sociologia eminentemente global que dê conta de ainda de compreender essas dinâmicas que são hoje associadas ao capital financeiro, à dinâmica dos estados, empresas, etc., e que chega lá nas pessoas, efetivamente. Bom, ninguém controlou meu tempo, não sei se eu falei demais, de todo modo... de todo modo, vamos então...